Quando comecei minha jornada em busca de liberdade e produtividade, eu acreditava que trabalhar mais horas era o caminho para o sucesso. Acordar cedo, dormir tarde, responder e-mails sem parar, correr contra o tempo todos os dias. Eu acreditava que esse era o preço que se pagava para conquistar algo grande. Mas com o tempo, percebi uma verdade que mudou completamente minha forma de viver. Estar ocupado não é o mesmo que ser produtivo. A maioria das pessoas passa a vida confundindo movimento com progresso. Trabalham o dia inteiro, fazem dezenas de tarefas, mas no fim do dia se sentem exaustas e ainda assim com a sensação de que nada realmente importante foi feito. Eu era uma dessas pessoas. Até que um dia olhei ao redor e percebi: o mundo estava me ensinando a ser eficiente em coisas que não importavam. Foi aí que nasceu a filosofia do trabalho 4 horas por semana. Não se trata literalmente de trabalhar apenas 4 horas, mas sim de focar nas 4 horas que realmente mudam tudo. O primeiro passo foi simples, mas brutalmente honesto. Eu precisei admitir que estava desperdiçando tempo. Tempo com distrações, reuniões inúteis, tarefas que poderiam ser delegadas ou simplesmente eliminadas. E talvez você também esteja vivendo isso agora, preso num ciclo de ocupação constante, acreditando que ser produtivo é estar sempre fazendo algo. Mas a verdadeira produtividade nasce quando você escolhe fazer menos coisas, mas as coisas certas. Comecei a aplicar o que chamo de Lei de Pareto, ou o princípio 80-20. Ela diz que 80% dos resultados vêm de apenas 20% das ações. Então eu me perguntei: quais são as 20% das coisas que realmente geram impacto na minha vida e no meu trabalho? E mais importante, quais são as 80% que posso eliminar sem culpa? A resposta foi libertadora. Descobri que a maioria dos meus e-mails, reuniões e compromissos eram puro ruído. Apenas uma pequena fração das minhas ações trazia resultados reais. Então, decidi cortar o excesso, simplificar tudo e concentrar minha energia nas tarefas que realmente moviam a agulha. Se você quer ter alta performance, precisa entender isso. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer o que importa e eliminar o que distrai. Mas existe um outro segredo. Mesmo quando você sabe o que importa, ainda precisa de disciplina. Porque a liberdade sem disciplina é apenas caos. E a disciplina, ao contrário do que muitos pensam, não é uma prisão. É a chave da liberdade. Quando você treina sua mente para seguir uma rotina clara, para focar sem distrações e para terminar o que começou, algo poderoso acontece. Você cria momentum, um estado em que as pequenas ações diárias acumulam força e essa força se transforma em resultados extraordinários. A disciplina não nasce da motivação. Ela nasce da clareza. Quando você sabe exatamente o que quer, a disciplina se torna natural. É por isso que eu sempre começo meu dia com uma pergunta simples: qual é a única coisa que, se eu fizer hoje, tornará todas as outras mais fáceis ou desnecessárias? Essa pergunta mudou tudo, porque ela me obriga a eliminar o ruído, a focar no essencial e a agir com precisão. Com o tempo, percebi que hábitos poderosos são o combustível da alta performance. Você não vence o dia porque tem força de vontade. Você vence o dia porque construiu sistemas que te conduzem automaticamente ao sucesso. Eu não confio em motivação, ela é volátil. Mas eu confio em sistemas. Eu crio rotinas simples, quase automáticas, que me empurram na direção certa, mesmo quando não estou inspirado. E isso é o que separa os que sonham dos que realizam. Pense nos seus dias como blocos de energia. Cada decisão que você toma consome uma parte dessa energia. Então, a melhor forma de ter alta performance é reduzir o número de decisões desnecessárias. Crie hábitos que tornem o certo inevitável. Por exemplo, ao invés de decidir se vai ou não treinar, torne isso parte da sua identidade. Eu sou alguém que treina todos os dias. Quando algo faz parte de quem você é, não há discussão interna, apenas ação. A disciplina, os hábitos e a produtividade
não servem apenas para trabalhar melhor. Eles servem para viver melhor. Porque produtividade de verdade é ter tempo para o que importa, para as pessoas que você ama, para as experiências que te fazem crescer, para a liberdade de escolher como viver seus dias. Foi por isso que eu comecei a questionar o próprio conceito de sucesso. A sociedade nos ensina que sucesso é acumular dinheiro, status e poder. Mas o verdadeiro sucesso é ter controle sobre o próprio tempo. E isso exige coragem. Coragem para dizer não, coragem para simplificar, coragem para abandonar o caminho comum. Eu aprendi a arte de delegar, de entender que não preciso fazer tudo. O perfeccionismo é uma forma disfarçada de medo. Você tenta fazer tudo sozinho porque teme perder o controle. Mas a verdadeira maestria está em confiar, em montar sistemas e pessoas ao seu redor que te permitam focar apenas no que você faz de melhor. Delegar não é fraqueza, é inteligência, porque cada hora que você libera do seu tempo é uma hora que pode ser investida em criar algo maior, pensar estrategicamente ou simplesmente viver com mais presença. Outro princípio que transformou a minha vida foi o da eliminação radical. Eu comecei a cortar tudo que não servia ao meu propósito. Isso inclui tarefas, compromissos e até pessoas. Dói sim, mas é necessário, porque o excesso é o inimigo da clareza. Se você quer atingir alta performance, precisa aprender a dizer não, o mais rápido possível e sem culpa. Cada sim mal dado é um pedaço da sua energia sendo drenado. E quando você diz não ao que não importa, você está dizendo sim ao seu propósito. Produtividade é uma questão de design, não de esforço. Você pode redesenhar sua vida para trabalhar menos e realizar mais. E isso começa quando você entende que a vida não é um ensaio, é o palco principal. Então, por que viver exausto, correndo em círculos, se você pode projetar uma rotina que funcione a seu favor? No meu caso, criei sistemas automatizados que me permitiram gerar renda passiva, negócios digitais, processos que funcionavam mesmo quando eu dormia. E, de repente, o que antes era uma prisão, o trabalho constante, se tornou uma fonte de liberdade. Mas essa liberdade não é o fim, ela é o começo. Porque, quando você conquista o tempo, descobre o que realmente tem valor. Saúde, propósito, relações, autoconhecimento. Muita gente me pergunta, Tim, qual é o segredo da alta performance? E eu sempre respondo, não há segredo. Há apenas escolhas. Escolhas conscientes sobre onde colocar a sua energia, seu foco e seu tempo. Você pode continuar reagindo ao mundo, apagando incêndios, checando notificações, tentando fazer tudo. Ou você pode assumir o controle e desenhar o seu próprio jogo. A verdadeira liberdade nasce quando você deixa de ser escravo da urgência e começa a agir com intenção. Eu aprendi que o sucesso não vem de trabalhar mais, mas de pensar melhor. Vem de questionar o porquê de cada ação. Por que estou fazendo isso? Qual resultado espero? Isso realmente me aproxima da vida que quero viver? Perguntas simples, mas poderosas. Porque quando você vive de forma automática, o mundo decide por você. Mas quando você vive de forma consciente, você se torna o arquiteto da sua própria realidade. A alta performance não é um estado constante, é um ciclo. Você avança, descansa, reflete, ajusta e avança novamente. Por isso, nunca negligencie o descanso. O descanso não é perda de tempo, é parte da estratégia. Corpos e mentes exaustas não criam. E criatividade é o ativo mais valioso de quem busca liberdade. Hoje, minha filosofia é simples. Trabalhe menos, produza mais, viva melhor. Mas não se engane, isso não é sobre preguiça, é sobre inteligência. É sobre entender que produtividade não é sobre fazer tudo, e sim sobre criar impacto.
E impacto só existe quando há foco, energia e propósito. Se você quer transformar sua vida, comece eliminando. Elimine distrações. Elimine tarefas inúteis. Elimine tudo que não te aproxima dos seus objetivos. E no espaço que sobra, plante hábitos poderosos. Hábitos de clareza, foco, ação e descanso. Porque o sucesso não vem do que você faz de vez em quando, vem do que você faz todos os dias, silenciosamente, com disciplina e intenção. Lembre-se, você não precisa esperar o futuro para viver livre. A liberdade começa quando você muda sua forma de pensar, quando entende que tempo é mais valioso que dinheiro e que o verdadeiro trabalho da sua vida é criar uma vida que não precise de fuga. Esse é o verdadeiro significado de alta performance. Ter energia para o que importa, tempo para quem importa e paz para seguir o caminho que escolheu conscientemente. E quando você alcançar isso, não apenas trabalhará menos, viverá mais. E finalmente entenderá que o poder não está nas horas que você trabalha, mas no propósito que coloca em cada uma delas.